noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos pegando a nossa aguinha. Falta 1 minuto para iniciarmos, para fazer a nossa prece, fazer os nossos pedidos nesse domingo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Na paz do nosso Mestre Jesus. Vamos trazer Jesus para dentro do nosso lar. Mais uma vez, mais um domingo, estamos aqui. Agora, 19 horas. Pegue sua água e vamos fazer a nossa oração para iniciar o nosso Evangelho no lar. Os benfeitores já se encontram apostos conosco. Mestre Jesus, benfeitores amigos que nos acompanham, queremos nesse momento pedir as bênçãos para cada um que está conosco nessa noite, para mais um Evangelho no Lar. Te rogamos as bênçãos que se fizerem necessárias para as dores, seja do corpo, seja da alma, Mestre. Ilumina o lar que nesse momento adentras. Que não fique um cantinho sem receber a tua paz, o teu amor. Afasta de cada irmão, de cada irmã, aquilo que o prejudica, aquilo que afeta a sua paz. Muito obrigada a todos esses trabalhadores da tua seara, Mestre Jesus, que nesse momento visitam cada lar. Muito, muito obrigada. Que assim seja. Hoje, para quem gosta de acompanhar ou para quem gosta de ler depois, nós abrimos o Evangelho no capítulo 9, que fala assim: bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os dóceis e pacíficos, porque possuirão a terra. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, para quem tem a Bíblia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem quer que mate, merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Raca era utilizado para chamar uma pessoa de mau caráter, aquela pessoa que tinha uma vida desregrada, eles utilizavam e viravam o rosto e cuspiam. Então é esse termo usado aqui. Com essas máximas, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem sem miolos, cabeça vazia, se pronunciava escarrando e virando a cara. E Jesus vai ainda mais longe,
uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Olha como Jesus pregava a mansuetude, pregava a afabilidade, a doçura. Aqui, como em qualquer outra circunstância, é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas o que uma simples palavra pode ter de tão grave para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que é o que Jesus veio pregar, né? Que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade. Ela entretém o ódio e a animosidade. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele que disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu. Enquanto espera os bens do céu, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda não atribuir a esses últimos maior importância do que aqueles. Por essas palavras, ele quer dizer que até hoje os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Ou seja, são arrancados, são pegos à força, vamos dizer assim, em prejuízo dos que são dóceis e pacíficos. Que a estes muitas vezes falta o necessário, enquanto a outros têm o supérfluo. Ele promete que a justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O frágil e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. O que Jesus quer de nós é bem simples. Quando alguém nos ofende, que possamos fazer um esforço para não revidar. Não revidar. Comecemos pensando assim, bem simples. Se aquele irmão, se aquela irmã tivesse feliz, ela não estaria botando para fora palavras ofensivas, nos ofendendo, nos magoando. E nós não queremos ser assim, não é mesmo? Então nós não podemos revidar, não devemos revidar. Nos diz o Evangelho também que caridade moral é quando nós calamos para que alguém mais tolo fale. Nos calando não significa que estamos consentindo com aquilo que a pessoa quer dizer. Não. Significa que queremos paz, que estamos edificando, que estamos trabalhando para a nossa paz. Nos calar, fazer de conta que não é conosco, é ser inteligente, é querer viver bem, viver em paz. Quantas discussões, quantas mortes já teriam sido evitadas se nós já tivéssemos aprendido a nos calarmos? Não é mesmo? Isso é fato. Está na mídia diariamente. É no trânsito, é no nosso lar. E é no nosso lar que é a primeira escola que nós precisamos começar.
Aí temos as instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara exterior, uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás das pessoas. Também conhecemos no nosso cotidiano, todos nós conhecemos esse tipo de pessoa. E mais uma vez repito, nós não queremos ser essas pessoas, não é mesmo? A essa classe pertencem ainda os homens que, benignos por fora, em casa são tiranos domésticos, fazendo sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e despotismo parecem querer compensar o constrangimento que lhes é imposto fora do lar, alhures, não ousando impor autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, querem ao menos se fazer temer por aqueles que não podem resistir-lhes. Aqueles que na rua são bonzinhos e dentro de casa são tiranos, são maus, maltratam a sua família, seus filhos. Sua vaidade se satisfaz em poder dizer: aqui eu mando e sou respeitado, sou obedecido, sem pensar que lhe poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Porque alguém que é bonzinho na rua e mal dentro de casa não pode ser amado, não é mesmo? Então, diz que manda, mas poderia acrescentar que é detestado. Não basta que dos lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, será hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca é desmentido. Ele é o mesmo para o mundo e na intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Isso é fato. A Deus ninguém engana, a Deus nós não enganamos. A paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com sua dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. É difícil, né? Muitas vezes queremos ficar em paz e alguém atormenta. Mas quando aprendemos que temos, não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma palavra bem. Nós temos uma arma.
é a oração. Quando alguém, pode fazer o teste, quando alguém estiver muito enfurecido, comece em oração, comece em pensamento, fazer oração. Peça ajuda aos benfeitores, peça ajuda a Jesus, aquela divindade que você tem devoção, peça ajuda, faça o teste e vai ver. A pessoa acalma, a pessoa se retira e você se livra dela. Pode fazer. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Fato. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Le Havre, Paris, 1862. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, ambas muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo de provas que a revolta insensata deixa cair por terra. O covarde não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que deve salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, pois o gênio eleva-se repentinamente e também num repente descobre os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. A atividade, por sua vez, é a reunião dos esforços de todos para se atingir um fim. Menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época inteira. Submetei-vos ao impulso que viemos dar a vossos espíritos, mas obedecei também à grande lei de progresso que é a palavra de vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos sua vontade rebelde na dupla tensão do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são dóceis, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Ou seja, enquanto não compreendermos
que a lei de amor e caridade deve ser colocada em prática na nossa vida, vai ficar mais difícil. Enquanto não compreendermos que precisamos, muitas vezes vamos precisar nos calar, deixar um tolo falar, muito conflito nós ainda teremos na nossa vida. A cólera, o orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos, a vos considerar ao contrário, de tal forma acima de vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social, seja mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos ofende. Então, o que decorre disso? Vós vos entregando à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos? Mesmo a impaciência que causa contrariedades, muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuís à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Ou seja, nos consideramos os melhores quando as pessoas nos comparam, e isso só nos faz mal, porque nunca seremos os melhores, sempre haverá alguém melhor que nós. Mas quando olhamos para baixo, como diz ali, como vemos diferente, como é diferente. Veremos quantos irmãos sofrendo, bem mais, faltando o necessário para sobreviver. E nós, muitas vezes, tendo tudo, ainda ousamos reclamar alguma coisa. Em seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, contra a natureza bruta, os objetos inanimados que ele quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar em outras pessoas, mesmo que não fosse senão por respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se por vencer a tendência que faz dele objeto de piedade. Se ele pensasse que a cólera não remedia nada, que altera a saúde e até lhe compromete a vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Mas, acima de tudo, uma consideração deveria detê-lo, o pensamento de que ele torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe causa remorso fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso de irritação cometesse um ato pelo qual poderia arrepender-se por toda a vida. Quantas mortes, quanto crime acontece no momento de raiva. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito o bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser estímulo suficiente a motivar esforços para dominá-la. O espírito, além disso, é estimulado por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã.
Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, o homem julga-se dispensado de fazer esforços para corrigir os defeitos, em que se compraz voluntariamente. Isso lhe exigiria muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento e, em vez de se considerar culpado, atribui a falta a seu organismo, acusando assim a Deus dos defeitos que são dele. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a esforços violentos. Mas não acrediteis que esteja nisso a causa primeira da cólera. Persuadi-vos de que um espírito pacífico, mesmo em corpo bilhoso, sempre será pacífico, e um espírito violento, em um corpo linfático, não seria, por isso, mais dócil. Apenas a violência tomaria um outro caráter. Não tendo um organismo apropriado a apoiar sua violência, a cólera seria concentrada e, no outro caso, seria expansiva. O corpo não dá mais cólera àquele que não a tem, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar reto, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme. A experiência não vos prova. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade através das transformações verdadeiramente miraculosas que vedes operarem-se? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode, pois de outra forma a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Encerramos aqui. Muitas verdades nesse evangelho, como sempre. Jesus veio nos ensinar a tolerância, a paciência, a resignação. Vamos procurar nos melhorar um pouco. Vamos ser amanhã melhores do que fomos hoje. Assim sempre teremos a proteção e as bênçãos do Mestre Jesus sendo derramadas sobre nós, sobre nossa vida, sobre os nossos amores e sobre os nossos inimigos. Porque se não os temos aqui encarnados, os temos com certeza desencarnados de outras encarnações, que já erramos muito e ainda vamos errar, somos pequenos. Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento e pedir ao Mestre Jesus que as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas águas, sobre os nossos lares, sobre todos aqueles que nesse momento necessitam desse amor, sobre cada um. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que visitam cada lar, que seja colocado nessas águas a medicação espiritual que essa irmã, que esse irmão, que aquele irmão enfermo necessita. E ao tomar essa água, com fé, com a fé em Ti, Mestre, que se doou por nós, que nos ama, esse amor incondicional,
Que com essa fé, esse irmão, essa irmã receba aquilo que está necessitando e que possamos colocar em prática no nosso cotidiano os teus ensinamentos de amor, como hoje nos falou. Vamos evitar a cólera, vamos nos calar quando alguém nos agredir. Não vamos permitir que o ódio, que a cólera, que a mágoa façam morada no nosso coração, mas sim a tua lei de amor e de caridade sejam constantes na nossa vida, no nosso lar. Muito obrigada por tantas bênçãos derramadas nesse momento. Que assim seja. Boa noite. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Que cada um tenha recebido, conforme a sua necessidade, o seu merecimento. Um grande beijo. Lembrando sempre que quem quiser conversar comigo, converse pelo Messenger. O que conversarmos ficará só entre nós. Um grande abraço.